tentar me controlar e falar mais pausadamente para mim não me cansar. Mas o meu esposo disse, vai com calma. Eu falei assim, só o Espírito Santo sabe na hora que eu estiver lá em cima como ele vai me levar. Da maneira que ele me levar, eu vou. Em nome de Jesus. Amém? Porque foi para isso que o Senhor tem me trabalhado, foi para isso que eu disse para o Senhor, eu quero uma vida diferente contigo, eu quero conhecer os teus segredos, eu quero ser instrumento, eu quero ser o teu instrumento, Senhor, para tudo que o Senhor tem feito, para tudo que o Senhor vai fazer. Eu quero ser esse vaso nas tuas mãos. Então, a cada dia o Senhor tem trabalhado a minha vida de uma maneira assim, muito especial, amados. Que muitas vezes aos olhos naturais, você pode dizer assim, mas como Deus pode estar trabalhando, pode estar fazendo na situação que você está? E eu te digo, Deus tem trabalhado, Deus tem me dado o melhor dele para a minha vida. Eu tenho 30 anos, 32 anos de convertido. Tem mais ou menos uns 3 a 4 anos que eu comecei a ficar enfermo. E eu te digo, querido, há 26 anos atrás, eu não recebi o que eu tenho recebido hoje. O que Deus tem feito nesse tempo comigo, sabe, eu não trocaria. Porque tem sido muito especial. Eu tenho entendido, eu tenho enxergado o trabalhar de Deus da maneira tão especial e maravilhosa que Deus é. E cada dia que tem me acompanhado, eu tenho vivido isso. E Deus tem ensinado isso. E eu vejo assim muitos lugares, muitas igrejas, muitas pessoas orando comigo, orando por mim. E eu vejo Deus trabalhando na vida de cada um de vocês, como tem trabalhado na minha. Período difícil, de dificuldade que eu tenho enfrentado, mas eu tenho sido trabalhada. E eu creio que cada um de vocês que tem se levantado, aberto a tua boca, se colocado disponível para fazer, Deus tem trabalhado na tua vida. Eu sei que Deus vai multiplicar muito na tua vida, a cada uma que tem se manifestado, como Ele tem feito na minha. A vida de cada uma, Deus trabalha de uma maneira, Ele ensina e nos trabalha aonde precisamos ser aperfeiçoados. Ele está trabalhando na minha, Ele está trabalhando na minha família. E eu só tenho a agradecer a esse Deus. E eu não poderia, antes de começar, o que Deus me deu aqui, na madrugada, quando Deus me deu essa visão, e quando Ele me deu essa visão sobre o mundo e a igreja, e eu falei, Deus, e era um quebra-cabeça grande, e eu falei, Deus, como eu vou fazer? E o que o Senhor quer que eu faça com esses dois quebra-cabeça? E quando eu comentei com a Rita, ela falou, não, a gente ajeita, a gente arruma, a gente faz. E aí ela, antes dela chegar com os quebra-cabeça, Deus me deu assim um louvor, onde Ele começou a ministrar. E foi abrindo todo um leque dessa visão que Ele me deu de madrugada. E Ele começou a falar muito forte ao meu coração sobre o que Ele quer, ou o que Ele planejou, o que Ele criou, o que Ele sonhou para cada um de nós. Quando a Rita comentou, quando nós começamos o ministério, eu creio que muitas olhou para esse ministério e viu uma oportunidade de um grupo de feministas estar numa revolução. E quando ela disse que eu fui a primeira, quando Deus me deu a primeira ministração, dando a direção, eu falei, Deus, eu sinto aqui que muitas querem uma revolução. Essas feministas que se levantam, querendo tomar uma independência fora dos teus padrões. E o Senhor
claro em dizer que Ele queria nos ensinar a ser feminina. Então eu vejo aqui mulheres femininas que Deus criou, que Deus planejou. E ela precisa realmente ter uma revolução. Uma revolução de mulheres femininas que voltariam para o seu lugar de origem. Porque nós saímos do nosso lugar que Deus criou e planejou para viver uma revolução, atropelando e atrapalhando todo o projeto e propósito de Deus. Então Deus levanta assim um exército de mulheres revolucionárias, tomando e gritando, batendo no peito: qual é o meu papel na história de Cristo neste mundo, em nome de Jesus. Então não foi levantado esse ministério para que você possa gritar por uma independência, mas foi levantado um grupo e um exército para que você entenda que cada dia mais você tem que ser dependente, começando pelo Senhor e dependendo daquilo que o Senhor colocar no teu caminho. Porque nós fomos criados, mulheres, para ser ajudadora. E a ajudadora, ela ajuda alguém. Ela sempre vai ajudar alguém. Quem é que Deus colocou? Quem é que Deus colocou no teu caminho para que você possa ajudar ou completar? Então isso tem sido forte a poder sair e levar essa verdade. Que você entenda que ninguém aqui busca por uma independência, mas eu busco todo dia a ser dependente de um Deus poderoso, que me amou e me ama de uma tal maneira. E Deus começou a falar comigo e começou a dizer tudo o que Ele tinha para mim. E há uns 15 dias atrás, acho que uns 20 dias atrás, eu recebi ligação de uma pastora amiga minha, e ela começou a compartilhar um presente que Deus deu para ela, para a família dela. E realmente Deus ele é amoroso, e Ele é de fazer mimos para os filhos e filhas que estão na dependência dele. Ele gosta de fazer mimos, sim. E ela começou a falar de um presente maravilhoso que Deus havia dado para ela. E eu ouvindo ela contando do presente, da viagem, num lugar muito lindo, aonde ela foi, onde ela ficou, onde ela desfrutou, né? E ela falou que jamais poderia pagar esse lugar. E olha que eu compartilhei com ela coisas que Deus havia feito na minha vida, experiências que eu tive com a minha filha em aprender a adorar a Deus no meio da adversidade, da dificuldade. E eu comecei a compartilhar um monte de coisa com ela. E eu vi que ela ficou com um pouco de nó na garganta, ela desligou. E a hora que ela desligou, eu sentei e falei: nossa Deus, que mimo, que agrado para a tua filha, né? Para os teus filhos, né? Que gostoso receber esse presente. Amadas, e naquele momento, assim, rapidamente, eu nem tinha terminado de falar, porque meu coração estava querendo aquele refrigério. O Espírito Santo veio muito forte ao meu coração e ele disse assim: filha, você não tem noção do que você está vivendo comigo. O que você está vivendo comigo é muito maior do que qualquer resort que você possa ir. Eu dei sim, eu fiz o agrado.
estou recebendo dele é muito grande e muito maior que qualquer câncer. Você pode dizer um amém? Um Deus que tem vivido uma história muito forte comigo. Um Deus que domingo retrasado eu estava queimando de febre, fui para o hospital. Cheguei lá e descobri que estava com infecção. Sofri muito naquele hospital. Estava com uma febre altíssima. Voltei para casa. E ela disse: se não passar febre, tem que voltar. E eu havia sofrido muito, porque eu estava muito debilitada. A minha imunidade tinha caído demais. Nem sangue elas conseguiram tirar de mim. Foi tirado da artéria do pé. E foi a dor mais horrível que eu senti. Naquele momento eu tive que clamar a presença de Deus, porque eu vi que eu não ia suportar. E eu chegando em casa, eu ainda estava com muita febre. E meu esposo falou assim: se você não melhorar, você vai ter que voltar para o hospital. E eu falei para Deus, na hora que ele saiu assim, eu falei: Deus, eu não quero voltar para o hospital, eu estou com medo, eu sofri muito lá. Pai, eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que o Senhor disse que é um processo, que o Senhor jamais me deixaria, Senhor. Mas então me capacita a passar tudo isso, Senhor. Fortalece-me, Senhor, me ajuda, porque estou com medo. Então naquele momento eu estava deitada na sala e dormi lá porque eu estava passando muito mal. E eu tomada ainda de febre, eu estava com 39. Eu falei: meu Deus, não passa. E de repente veio aquele vento, querido, no meu rosto. Um vento que esteve mexendo nos meus cabelos, um vento fresquinho, que veio assim, me tomou. E eu falei: meu Deus, eu estou com infecção. Me deixaram a janela aberta. E eu sem força, eu puxei a janela. Quando eu puxei a cortina, eu vi que o vitrô estava fechado. E quando eu vi que o vitrô estava fechado, eu vi que era ele. Eu vi que era ele dizendo: eu estou contigo, você não está sozinho. E eu pude fechar meus olhos e falei: Senhor, é tu, obrigado. E veio uma paz, e veio uma segurança, e eu pude dormir. E quando eu acordei, a febre havia cessado, e eu não tive mais febre, e a infecção foi embora em nome de Jesus. Que eu jamais vou esquecer. Eu tenho vivido uma história com Deus, e Ele quer viver uma história com cada um de vocês. Não de verdade, porque Ele tem para cada um uma história. Ele quer trabalhar, Ele quer que você o ame, viva para Ele intensamente. Ele quer que você se entregue por inteiro. Ele não quer que eu e você se perca nesse caminho. Ele quer que você confie na palavra, na promessa dele. Ele não é homem para que minta, mas Ele é verdadeiro em tudo que Ele diz. E quando Ele me deu essa visão sobre o mundo, sobre a igreja, eu falei: o que é isso, Deus? Ele começou assim, desvendar para mim. Queridos, eu não vou falar aqui de pecado, você é que é o mundo, é o pecado. Eu não vou te dizer isso. Eu vou te fazer uma pergunta: quem é a igreja aqui? Está fraco. Quem é a igreja aqui?
Você é a igreja. E a igreja, ela é feita do quê? Foi isso que ele falou para mim. Do que é feito a igreja? E eu pude olhar para a igreja. Senhor, a igreja. E ele me mostrou o quebra-cabeça. O quebra-cabeça, amados, ele é feito de peças diferentes que se completam. Ela não pode ser igual às peças, porque então ela não se encaixa. Ela é feita de peças diferentes que vão se encaixando. E eu falei, Senhor, do que a igreja é feita? E ele falou para mim, a igreja, ela é feita. Se você olhar aqui, não sei se dá para vocês todos enxergar. Aqui tem uma cruz, aqui tem a coroa. Aqui representa Cristo. A igreja é feita de Cristo. E você pode dizer isso comigo? A igreja é feita de Cristo e eu. A igreja é feita de Cristo e eu. Glória a Deus. Aleluia. Ele é a peça que vai encaixar você. Amém. Ele é a peça diferente que vai encaixar em você. E você se forma a igreja. E igreja de Deus, muitas vezes, é o que eu estou passando. Igreja de Deus, a peça diferente que vai encaixando, que vai me formando. Igreja é viver a verdade de Deus que está dentro dessa palavra. É entender, compreender e crer que Cristo em mim me faz igreja. Me fortalece. A diferença dele em mim me completa. O mundo. Aí você olha, cheio de luzes artificiais, cheio de brilho, cheio de glamour. Porque se você olhar aqui, é natural, é o simples, é o caminho. Aqui, cheio de luz, cheio de mão, cheio de coisas. Do que é feito o mundo? O mundo é feito. Eu e o diabo. Porque eu me coloco primeiro. O mundo é feito do eu primeiro. Que é por causa desse eu que nós desviamos a verdade. Porque lá é Cristo e eu. Aqui é eu e o meu adversário. Porque é esse eu que nos rouba de lá. É esse eu que tem dirigido as nossas vidas. É esse eu que tem tirado a mulher do propósito que Deus criou ela. É esse eu que leva a desejar o glamour desse mundo. É esse eu que deseja a facilidade enganosa deste mundo. Porque muitas vezes é difícil viver essa verdade. Aos olhos humanos, quem quer viver uma enfermidade terrível dessa, e dentro dessa enfermidade, encontrar a presença, encontrar o amor de Deus. Somente quem está ligado, Cristo e eu. Aleluia, glória a Deus. Mas quando é eu, em primeiro lugar, você não aceita viver o que Deus fez para a tua vida. Porque o eu te impede de enxergar o espiritual, o trabalhar de Deus, o amor de Deus.
não bate com o trabalhar de Cristo com a igreja. E nós dizemos: não, mas eu tenho Cristo, mas eu conheço a Cristo, eu tenho vivido em Cristo. O quanto você tem vivido em Cristo, o quanto você tem Ele. Ou na primeira esquina, na primeira dificuldade, você esquece quem Ele é. Vivemos numa onda de fé que sabe tudo baseado no que eu quero. Então essa onda vem e é o que eu desejo e eu creio. E tem muitas vezes que a fé da pessoa é muito grande e ela adquire mesmo aquilo. Mas é no que ela quer, não é o que Cristo quer. Não é o que o Senhor está dizendo, é o que eu acho, é o que eu sinto. Quantos de nós dizem: eu creio, eu tenho fé, mas dentro da tua vontade, eu tenho fé que eu vou adquirir aquele emprego, nem estudou, nem adquiriu um monte de gente lá, mas falou assim: eu sou uma serva de Deus, eu creio e eu vou conseguir. Então vocês conseguem mesmo, porque você está numa onda, na tua onda de fé, e você vai a todas as consequências da tua fé, mas naquilo que você está querendo, porque o teu objetivo é aquele emprego. Mas eu creio. Aí você crê tanto, mas você não crê quando em João 16:33 ele está dizendo assim: no mundo tereis aflições. Ah não, aí as aflições vêm, aí tua fé fica desse tamanhozinho. E cadê a fé? Cadê aquela fé que você disse que você ia enfrentar a barreira, que mesmo que você não estudou, você ia passar na frente dos que estudou, porque tua fé alcançaria? A fé é na sua onda e não na palavra. Porque se sua fé estivesse na palavra, você creria que quando vinha as aflições, ele fala: tende bom ânimo, porque eu venci e você é mais que vencedor comigo. Então você, quando vinha as tribulações, a dificuldade, você: eu tenho fé e isso não vai me abalar, eu não vou desistir. Mas você cria uma onda na fé daquilo que você quer. E ondas tão altas, da mesma maneira que ela sobe, ela desce com toda fúria. E você se vê perdido. E Deus começou a mostrar para mim o que tem acontecido, aonde nós temos nos perdido, e nós nos encontramos cansadas, abatidas, sabe? Voltando muitas vezes a fazer coisas que nós havíamos deixado de fazer. Por quê? Porque viver essa palavra na intensidade dela, crer no Jesus da palavra e não naquela que eu criei, só naquilo que eu quero para mim. Eu tenho dificuldade. É abrir mão, é colocar Ele em primeiro, Cristo e eu. Aí fica difícil. Então Deus começou a mostrar para mim o que muitos estão fazendo. E começa a se perder nesse caminho. Essa parte está muito difícil.
Ó Deus, você dá uma licencinha, está muito difícil essa tarde. Muito difícil. Eu preciso de um incentivo a mais. Eu estou dentro da igreja, eu estou indo, eu preciso buscar algo, porque o mundo coloca situações que eu não posso ficar deslocado. Eu tenho que estar focado naquilo. Eu não posso, todo mundo, eu tenho que viver aquilo que o mundo está dizendo que eu tenho que viver. Mas sabe, Pai, só um pedacinho. Só um pedacinho. Você está entendendo? Eu tenho me colocado no foco, na direção da minha vida profissional, na minha vida financeira. Eles, eu quero que você entenda. Enfim, vamos pôr uma luzinha aqui, tá entendendo? Vai ficar até melhor. Olha que linda a luzinha iluminando aqui os prédios, aqui, ó. A minha independência, eu posso mais, eu não abaixo a cabeça para ninguém, sabe? Eu não abaixo a cabeça para marido, eu não abaixo a cabeça para pai, eu não abaixo a cabeça para pastor, eu não abaixo a cabeça para ninguém. Por quê? Eu sou autossuficiente. Essa luzinha aqui, ó, tira o Espírito de Cristo. Para quê? Para que viver plenamente essa verdade? Para que ir a fundo nessa verdade, gente? Vamos ser light. Dá para a gente encaixar aqui, sem ser tudo isso. Dá para a gente pegar. Não, vamos pegar o pecado. O preto não, viu? Pecado não. Ilusão. O preto é pecado. Vamos pegar só as luzes para clarear mais a parte da igreja. Eu preciso mais clarear um pouco mais. Vamos nos enganando. Vamos vivendo uma vida medíocre. Deus não é isso que Ele quer. Salomão foi um homem maravilhoso e sábio. E ele fala na palavra dele que ele viveu todos os prazeres. Que homem viveu mais prazeres intensos que Salomão. Ele viveu riqueza que ninguém jamais pôde pensar em viver. Sabedoria, mulheres, escravas, concubinas. Ele fala de tudo que ele viveu. E eu vejo Salomão aqui nessa história. Ele começou muito lindo. Deus, Ele, com toda a sabedoria que Deus possa ter dado para ele. Mas eu creio que Salomão foi tirando daqui e pondo ali. Eu creio que ele foi pegando o brilho daqui e pondo ali. Quando ele se misturou, quando ele pegou aquelas mulheres e permitiu que elas profanassem o templo do Senhor com seus deuses. E ele nem enxergava mais tudo aquilo. Porque ficou uma luminosidade misturada na igreja. Parecia que não era tão terrível mais. Ele se perdeu no meio do caminho em tantos prazeres que ele foi buscar. O que Deus quer nos ensinar, mulheres? Aonde você tem buscado? Aonde você tem buscado se completar? Que peças? Aonde você tem buscado as suas peças para você se formar? É nos seus desejos? Ou é na palavra? Ou é na vontade de Cristo? Aonde?
nós começamos a nos preencher. Se você percebeu que eu estou pegando aqui, e eu vou dizer para você, e se você refletir para dentro de você, eu começo da minha vida, amados. As primeiras peças a ser tiradas é a parte dominante, é Cristo. É o primeiro que nós começamos a tirar quando nós queremos focar na nossa vontade, no nosso eu, na nossa independência. Eu quero ler com você, se conseguiu pôr aí, 2 Timóteo 2. Paulo falando a Timóteo, ele fala a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus. Ele falando que não tem como você
você não se der de cantor e não se der para agradar aquele a quem se colocou, você se alistou e está à tua frente, teu general. Não há meias palavras, meio servir, meio eu quero, ou você se entrega por inteiro. Não tem como ele se manifestar na tua vida. Não tem como ele se colocar diante de você, a contar os segredos dele, a te falar qual vai ser a próxima. O próximo projeto, a próxima coordenada. Não tem como ele sussurrar no teu ouvido dizendo segredos que ele disse só aqueles que é íntimo dele. Se você não se entregar por inteiro, se você não deixar que ele dirija a tua vida, que ele seja o primeiro em você. Não há meias palavras, não há meio, não há aquilo que você escolhe para crer. A verdade é um todo. Ou você crê no Jesus da palavra, ou você crê no teu eu e continua se perdendo nesse caminho. Porque essas ondas, elas se levantam, mas elas caem. Quando ela cai, você cai com tudo no chão. E o que você buscou, o que você conseguiu nas luzes desse mundo, ela vai se apagar um dia. Você pode, igreja, levar por um certo tempo, enganando, se misturando nisso aqui. Você pode por um tempo dizer que ele ainda comanda a sua vida e que você ainda continua sendo igreja. Por um tempo você pode até conseguir levar as luzes desse mundo te iluminando como igreja. Mas eu te digo, essas luzes são artificiais e ela apaga. E quando ela apaga, não tem direção que vai te levar, você se perde nesse caminho. E quando você se perder, é essa aqui que você vai começar a levar. Essa que você fugiu, não, o preto é pecado. Quando você se vê, é essa que está dominando a tua vida e a minha vida. Tudo que ele quer é que você viva, eu e você viva uma vida plena no Senhor de verdade, não importa o que é. Ah, você tem fé que você vai vencer naquele. Não é errado você ter fé que vai vencer no teu emprego, que você vai passar e vai conseguir aquela faculdade. Não é errado. O errado é você tirar ele do foco e colocar o teu eu e a tua vontade no foco. Mas se você tem fé para crer no Deus que vai te dar a tua posse, a tua casa, por que você não crê
Eu digo para você, eu creio, nós cremos tantas coisas que o meu eu deseja, mas o meu eu não deseja eu amar quem não me ama. A palavra de Deus diz que amar quem é bom, aonde é glória nisso? Ele deixou o ensinamento dizendo que eu tenho que amar os inimigos, que eu tenho que amar meu irmão como a mim mesmo. Ah, mas para isso eu não tenho fé. Ah, isso não é possível de viver. Então a tua fé é fé nas ondas. Eita Deus! Eu digo que é possível você amar, estar junto e perdoar, e cuidar, e estender a mão, e estender no chão, para que aquela que fez, pise você e passe por você, cima de você como ponte. Aleluia! Porque foi isso que Jesus fez. Você era cretino, eu não valia nada, eu não sou nada. Ele me fez ponte para que eu tivesse vida. Glória a Deus! Aleluia! E Ele deixou isso para mim dizer. Não é para viver o que você quer, o seu eu, a sua vontade, enviando dentro da igreja as luzes que te iluminam o teu eu, que traz glória para você e não para ele. A glória é dele. Você quer glória, você quer fama? Está pegando aqui e levando pequeno aqui, para que as pessoas vejam a luz. A tua luz é artificial, querido. A minha luz é artificial, eu não tenho luz, eu não tenho glória. Eu só quero descansar, Deus. A glória é toda tua, Senhor. E eu descobri que eu vivia isso, que eu vivia isso. E eu disse para ele, eu não quero mais viver isso. Eu não quero estar matando, vou estar aqui, enfiando aqui, para me satisfazer, para me realizar, porque é muito difícil viver a palavra de Deus. Eu quero crer só em algumas coisas que me satisfaz, que não vai me tirar da minha zona de conforto. Ser próspero é muito mais do que dinheiro, do que fama. Teve um homem dentro da palavra que ele descobriu. Ele vivia isso aqui. E ele descobriu que era muito difícil, muito horrível viver isso aqui. Quando ele teve um encontro genuíno com o Salvador, quando ele teve um encontro, quando ele caiu, quando foi tirado a sua visão carnal, tudo que ele tinha como glória, como honra, como fama e poder, tudo que alimentava o eu dele, naquele momento, ele foi tirado. E ele abriu os olhos espirituais e ele enxergou. Ele enxergou Jesus Cristo Todo-Poderoso. Aleluia! O amor de Jesus que o inundou, que o encheu. Quando ele descobriu isso, em Gálatas 2:20, esse homem descobriu que para ele viver, para ele ser templo, para ele ser igreja, ele precisava tirar tudo isso. Esse brilho do mundo não pode me dominar. Em Gálatas 2:20, ele disse, ele descobriu a receita, ele descobriu como viver a plenitude do Evangelho.
ele descobriu como viver a fé da palavra. E ele disse: não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Ele descobriu o que era. Sabe, isso daqui, ele foi descobrindo assim, ele precisa viver. Ele, Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo. Glória a Deus. Ele é diferente, ele é poderoso, ele é amoroso, ele se encaixa em mim assim como eu pensando. Ele é tão maravilhoso, não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Cristo me faz igreja. É Cristo e eu. É Cristo e eu. Sabe qual é a diferença de Salomão para Paulo? Paulo se perdeu em tantos prazeres que ele viu que tudo era vaidade. Porque sem Deus tudo é vazio, nada tem graça, nada se completa. Ele viu, para que isso? Para que aquilo? Um vazio tão grande, eu desfrutei de tantas coisas, mas o melhor de Deus eu deixei escapar. Olha a diferença de prosperidade. Os dois foram prósperos, mas um entendeu qual foi a verdadeira prosperidade. E em Gálatas, não, em 2 Timóteo 4:7. Dá para achar aí ou eu leio aqui? Olha a diferença. Olha a diferença de prosperidade. Oh, de baixo e cantarás. É isso que Deus, que o Senhor Jesus preparou um caminho para você. Ele quer que eu e você termine. Combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a verdadeira fé. É possível viver o melhor de Deus. É possível viver toda a palavra de Deus em plenitude. Quando você diga comigo. Só você realmente que crê em coisa verdade, que tem a Cristo como teu cabeça, como tem a Cristo.